A sensação estranha de encarar uma folha branca e simplesmente não saber o que fazer ou só não sentir vontade de fazer, eu acredito que seja um dos piores pesadelos para todo artista. Mas eu acho que isso vai acontecer com qualquer um que escolhe essa trajetória de criação. E se isso não aconteceu com você ainda, se prepara, porque um dia vai acontecer. O bloqueio criativo é uma coisa que acontece com o artista não só uma vez, mas várias. E eu acho que a partir do momento que você identifica isso como um problema, tendo pelo menos um pouquinho, mesmo que seja mínimo, de vontade de tentar resolver esse problema, o caminho já tá meio andado. E agora só vai precisar que você tome uma ação pra mudar isso. E que infelizmente é a parte mais difícil. Ficar muito tempo sem criar alguma coisa que você gosta, eu acho que é um buraco que quanto mais tempo você fica sem, mais fundo você entra. E é simplesmente por não conseguir fazer aquilo que você gosta tanto que vai aumentando cada vez mais essa sensação de exaustão. E a frustração com você mesmo é cada vez maior. E bom, se você tá aqui por alguma razão, pode ser que você esteja sentindo isso que eu descrevi agora. Ou você pode ter passado por isso em algum momento. E é muito bom que você esteja aqui, porque, como eu falei, já é meio caminho andado. Você tá querendo tomar uma ação pra evitar o bloqueio criativo, pra não precisar sofrer mais com isso. Ou sofrer não, porque eu acho que é inevitável, mas pelo menos lidar melhor cada dia um pouco mais. E bom, pra você que passa por isso, que já passou por isso, ou que nunca passou por isso e quer ao máximo evitar esse bloqueio criativo da próxima vez, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as 5 formas no quais eu fui aprendendo meio que com o tempo de como lidar, né, com o bloqueio criativo, de como, né, voltar a fazer o que você gosta, o que você ama. E é isso, eu quero apresentar um pouco como que eu luto, né, com esse nosso inimigo interior que somos nós mesmos e vencer o bloqueio criativo. Então, bora lá! Testar um material novo te permite sair da zona de conforto que você já conhece, com os materiais que você já tem experiência e já sabe mais ou menos como funciona. E é meio óbvio, né? Quando você coloca um dinheiro em alguma coisa, você fica um pouquinho mais ansioso de usá-la, né? Você fica um pouquinho mais animado. E uma coisa que eu gosto também muito de fazer, que me anima bastante, é quando eu quero comprar e estou planejando, né, comprar um material novo, só que, sei lá, a situação não tá dando pra comprar, eu gosto muito de ver vídeos de pessoas que comentam sobre o material, pessoas usando, pra me dar, gente, aquela sede de vontade de usar logo. E a vontade que antes estava zero de desenhar começa a surgir de fato. Ou ai, você está me falando que dinheiro resolve minha felicidade? Talvez. Mas enfim, além de ser a primeira coisa da lista, eu acho que também não é só isso. Então, e se você também não tiver tanta condição de comprar material, eu acredito que as opções baratas, elas sempre são a melhor opção para você testar um material novo. Então também não quero que vocês pensem que eu devo investir muito dinheiro em um material novo, que isso vai resolver o meu problema. Também não é assim. Você precisa testar para ver realmente se gosta. Então, tipo, por exemplo, carvão. Até ano passado eu nunca tinha usado carvão. E custa R$11. Eu acho que vale a pena, claro que não precisa ser, sei lá, todo mês. Pode ser um material novo por ano. É mais ou menos o que eu faço. E relacionando isso um pouquinho com a minha experiência de desenho, eu sempre fui uma pessoa que só usou um material. Eu lembro que mais ou menos no começo de 2018 eu comprei as minhas primeiras aquarelas. Primeira aquarela, né, que é de marca. Porque antes também eu usava aquelas baratinhas que você usa na escola mesmo. E aí eu lembro que na época eu babava muito ovo pra... Ainda babo muito ovo porque eu ainda tenho ela depois de tantos anos. Ela funciona magnificamente. Eu acho que um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida foi a aquarela da Sakura que eu comprei lá em 2018. Eu acho que desde então, sei lá, de 2018 pra 2023, mais ou menos, eu praticamente só desenhava com aquarela, eu não comprava nenhum material novo. Mas uma das coisas que realmente me ajudaram a desenhar mais, né, do que eu desenhava antes, eu queria desenhar mais, porque a frequência que eu fazia antes não me agradava, mas mesmo assim eu não conseguia aumentar a frequência. E olha que a aquarela é um material muito fácil, não suja, eu achava muito prático pra desenhar. Mas em algum momento eu ganhei de presente também meus primeiros markers, que atualmente meio que substituíram a aquarela na minha vida, porque eu só uso marker. Enfim, mas isso fez com que, assim, os meus momentos de criação fossem muito mais frequentes, tipo assim, no nível totalmente diferente. Mas enfim, sempre que você sentir que você tá meio que perdendo a graça de fazer
as coisas que você sempre faz com o mesmo material, eu acho que vale a pena você investir em algo, pode ser ele barato. De preferência barato, porque vai que você não gosta. E faz acender aquela sua vontade de testar e de tentar melhorar em algo novo. Ah, mas eu não tenho condição, ou eu só não quero gastar dinheiro. Eu entendo você e por isso que essa lista tem mais 4 coisas, tá bom? Então se você tá falando pra mim que não dá, né, pra testar material novo, por que você não testa coisas novas? Fazer algo novo sempre dá aquele friozinho na barriga. Isso porque provavelmente a primeira vez vai ficar uma merda. O que pra nós, artistas com o ego bem inflado e com aquela vontade insaciável de se comparar sempre com qualquer um, né? Com qualquer outro artista que a gente vê pela frente. Testar algo novo é aterrorizante. Aceitar ser ruim em algo é terrível. Mas se você não fizer isso, você nunca vai ser bom, né? Eu acho que vai chegar um momento que você vai ter que aceitar a sua mediocridade. E aceitando isso, você vai estar, muito mais apto pra desenhar coisas novas. E aceitando esse seu estado medíocre, eu acho que vai ficar muito mais fácil de você testar coisas novas e aprender coisas novas. E, de consequência, também melhorar. Não se coloque no pedestal, sabe? A gente só conhece um tiquinho de mundo. E assim, a partir do momento que você abre a oportunidade de experienciar uma coisa nova, de aprender alguma coisa, de desenhar algo que você nunca tentou antes, e também, né, se desafiar a pontos que você sabe que é ruim, mas você vem evitando, né? A aprendizagem, ela é pra sempre, então sempre vai ter algo novo pra você aprender. E se você sempre ficar, né, na cabeça que você tem que tentar algo novo hoje, né, colocar na sua cabeça que eu vou fazer isso aqui, eu vou me desafiar a fazer isso, é muito mais fácil você sentar e desenhar isso, porque agora você tem um foco direcionado. Então, meio que seu processo de criação, ele não tá tão mais solto, agora ele tem um porquê das coisas. E assim, lembra que no começo eu disse que o bloqueio criativo, ele vai te afundando cada vez mais, quanto mais você fica nele e quanto mais tempo você fica sem desenhar? Isso também é muitas vezes porque você não reforça, seja esse costume de desenhar todo dia, desenhar com maior frequência e de estar aberto, né, a aprender coisas novas. E você também perde, né, aquela cabeça de estar aberto a aprender coisas novas, porque no começo a gente não tem nada, tem que ser coisa nova que a gente vai desenhar, porque é muito diferente de quando a gente começa, ou a gente percebe que arte é pra gente, arte é o que a gente gosta, e agora que eu preciso treinar, eu vou experimentar coisas novas, mas a partir do momento que é, né, estabelecido o nosso espaço de conforto, se você não ousar todo dia a sair dele e tentar coisas novas, não vai dar certo. E se você fica sempre evitando isso, essa meta de você praticar pra realmente melhorar por si mesmo, pra si mesmo, pra chegar aonde você deseja, vai ficando meio que cada vez mais distante. Então, vamos nos permitir fazer algo com frequência, mesmo que fique feio. Lembra que eu falei sobre aceitar sua mediocridade? Recentemente, eu lembrei de uma frase, né, que falam pra alguns artistas que é: "Ai, você é artista? Então desenha um cavalo aqui pra mim." E foi assim, meus amigos, que eu percebi uma coisa. Eu nunca tinha desenhado um cavalo. Ah, então eu pensei, né, eu vou tentar, né, eu consigo, eu tenho a base, eu sei fazer corpo, eu sei fazer mão, de certa forma. Não deve ser ruim assim, né, eu tenho base, eu tenho confiança, o que pode dar de errado, né? E bom, depois disso, vocês devem ter pensado, nossa, ela desistiu, né? Nosso fracasso foi tão grande que ela devia ter queimado a página, no mínimo, né? Eu poderia ter só fingido que nunca aconteceu, eu poderia não estar falando sobre isso, né? Lembrar das minhas dores, e muito menos estar mostrando pra vocês essa coisa. Mas não, eu só tive que aceitar o meu fracasso, eu sei, é meio absurdo isso. Eu tinha que aprender com ele de alguma forma. E pra isso, só tinha um jeito, que era sentar, pegar um livro e estudar como que desenha cavalo. Enfim, eu tive um pequeno surto, no qual eu só fiquei desenhando cavalos por um dia, porque eu também não estava aceitando, né, a miséria que eu tinha acabado de fazer. Enfim, estudei um pouquinho de rosto. E depois de um tempo, eu acho que se você compara, né, aquela minha primeira tentativa com o que eu tinha conseguido fazer, né, depois que eu dei uma estudadinha, né, a mais, eu meio que consegui chegar nesse resultado aqui. Que pode não ser, tão
impressionante, mas o espaço de tempo que foi daquele primeiro cavalo com esse não foi tanto, sabe? Foram, tipo assim, as primeiras, 40 páginas do livro que eu me lembro, sabe? Esse aqui é o livro, tá bom? Não sei se alguém tem interesse, mas vale a pena, tá? Eu achei ele bem didático. E eu acho que conseguiu fazer eu evoluir, né? De certa forma. Ele não tem só cavalos, mas bom, comecei com o cavalo. Percebi o quão fracassado foi. E eu sei que qualquer outro animal que eu não pratiquei, eu já tô um pouco mais preparada com o fracasso e também já tô sabendo lidar melhor. E eu descobri a solução. É só estudar mesmo, não tem muito o que fazer. Mas assim, essa vontade de estudar meio que não surgiu do nada. Eu sempre me considerei, assim, uma péssima artista pra estudar. Eu sinto que se eu tivesse percebido o quão é importante eu fazer isso de buscar, né, em diversas fontes, buscar em livros, eu acho que eu teria evoluído muito mais, né, durante essa minha trajetória. Mas agora eu me contento com isso, porque não dá pra mudar o passado. Tudo isso já foi, não tem o que fazer. Mas sempre tem como eu fazer agora, no meu presente, pra quando eu estiver lá no futuro, eu olhar pra trás e pensar, nossa, eu acho que valeu a pena, de certa forma. E que bom que eu comecei lá atrás, que bom que eu estudei, que bom que eu dei foco nisso e que bom que eu não desisti. E voltando a falar um pouco do meu surto de cavalos, como eu falei, eu comecei a desenhar loucamente em relação a cavalos, sendo que eu passei 20 anos da minha vida sem nunca ter tentado. Então, vocês percebem que as coisas que eu tô falando aqui nesse vídeo, elas meio que se entrelaçam. Então, eu ousei tentar uma coisa nova. Eu fracassei, eu aceitei o meu fracasso e eu fui estudar. E estudando, eu fiquei obcecada e desenhei muito mais do que eu planejava no começo, entenderam? E bom, por muito tempo, eu também não soube exatamente por onde estudar, que fontes que são boas pra mim, que fontes fazem sentido. Se eu devo, né, pagar um curso, se eu devo comprar um livro. Se algum vídeo, né, que aparecia em alguma rede social minha, tinha, né, algum material de qualidade que pudesse fazer com que eu melhore e principalmente que me incentive a desenhar mais. E sem dúvidas eu acho que uma coisa que eu mudei no meu comportamento ano passado, que desde que eu comecei eu vi o quão bem fez pra mim e eu não pretendo parar tão cedo, é acompanhar criadores de conteúdo que fazem arte. Bom, às vezes eu me pergunto, onde é que a gente deve, né, traçar a linha de até aonde o conteúdo que a gente está consumindo nos agrega em algo de verdade? E bom, eu não quero colocar regra em nada, eu acho que você assiste o que você quer, o que, sei lá, tira um sorriso da sua vida. E eu queria contar um pouco de uma decisão que eu tomei também no último ano, que eu sinto que fez uma puta diferença na minha vida e que pode, talvez, né, se for de interesse seu, te ajudar, como me ajudou. Então, nos últimos tempos, eu vim cada vez mais experimentando conteúdos diferentes voltados para arte. Então, eu comecei a acompanhar vários criadores de conteúdos novos, que eu não sei se chegariam em mim de tanta facilidade se eu não tivesse ido atrás, se eu só, sei lá, confiasse no algoritmo cegamente. Eu acho que eu tô cada vez mais assistindo, né, e consumindo criadores que falam, explicam, ensinam sobre arte e é um conteúdo que eu gosto. Assim, eu gosto de arte, eu fico à vontade assistindo, eu fico feliz assistindo, então faz, eu acho que o papel de entretenimento, de onde a gente só quer ver um vídeo sem pensar muita coisa, mas também aparece de vez em quando algum vídeo que ensina alguma técnica nova que às vezes eu clico se eu quero. E bom, e com o tempo que eu fui acompanhando, né, essa criação de conteúdo de outros artistas, isso meio que batia um efeito em mim. Assim que eu assistia o vídeo, eu às vezes não queria assistir mais outro vídeo. O que eu queria fazer era desenhar. Porque o conteúdo que eu tinha acabado de ver me inspirou e me deu vontade de ser a minha vez de criar. A minha vez de fazer o que eu gosto. Deu pra entender? É tipo você está assistindo uma pessoa contando. Uma pessoa que fala da coisa que você é apaixonado em fazer. E aí meio que automaticamente liga alguma coisa na sua cabeça que dá vontade de fazer aquilo que você gosta. Mas não é só isso não, tá, gente? Eu acho que quando você acompanha, né, o processo criativo de outro artista, né, você acaba vendo o mundo a partir de outras lentes. Você meio que vai, né, reparando como que a pessoa faz o esboço dela, como ela constrói volume, como que ela cria alguma narrativa, como que ela resolve proporções erradas. E principalmente, eu acho que é como que ela lida com o erro, que é algo que a gente que gosta de desenhar, a gente tem muito medo, mas mesmo assim faz parte do nosso dia a dia. E quando você se aproxima mais de outros artistas dessa forma,
consumindo o conteúdo que eles produzem, eu acho que você começa a enxergar eles, acho que de uma forma mais diferente, de uma forma mais, como que eu posso dizer, humanizada. Porque somos todos iguais, de certa forma, com os mesmos problemas, com as mesmas coisas pra lidar. E eu acho que quando a gente percebe, né, essa questão, isso tira um peso, né, das nossas costas, tanto em questão de comparação, porque meio que o bloqueio criativo muitas vezes vem dessa comparação, que às vezes pode estar escancarado na sua cara, você sim sente essa inveja e fala, meu Deus, eu tenho que parar de ser assim. Ou às vezes você não percebe, fica meio que assim no seu inconsciente. E a gente só cria, né, essa comparação absurda e sem muita explicação. A gente cria na nossa própria cabeça. E que se a gente não tentar combater, um dia vai consumir a gente e não vai dar pra criar. E em algum momento vai ficar cada vez mais difícil de você conseguir criar algo novo. Minha gata tá me distraindo. Tá bom. Enfim, eu acho que ela vai ficar no meu colo aqui por um tempo. Eu vou tentar não me distrair. E assim, gente, eu acho que acompanhar outros artistas fazem também com que eu aprenda muita coisa, que eu veja coisas novas e que eu fique com vontade também de criar algo que eu ainda não tinha tentado. Então, como eu tinha falado, pode ser um vídeo que te ensine alguma coisa ou não, pode ser um vídeo totalmente puro entretenimento, mas pelo menos isso te faz se aproximar cada vez mais da arte. E quanto mais próximo você tá dela, também é cada vez mais difícil de sair de perto depois. Gente, eu vou também indicar alguns dos meus criadores favoritos que fizeram parte, né, de eu chegar nessa conclusão que eu acabei de falar. Então, assim, se eu fosse vocês, eu daria uma olhadinha, porque eu confio muito no meu bom gosto. Tá bom? Confia em mim que só vai ter pedrada, tá? Outra coisa que me ajuda muito é tentar fazer desafios. E assim, gente, não precisa ser nada muito grandioso, tá bom? Eu acho que só de você tentar se desafiar um pouquinho, às vezes meio que só um teste, assim, com você mesmo, é legal, é divertido. Eu acho que essa solução de tentar desafios, eu acho que se encaixa mais naquela questão que eu tinha falado sobre não saber o que fazer e você não conseguir produzir por causa disso. Então, durante o bloqueio criativo, meio que o maior problema nesse quesito é você decidir o que você vai fazer. O desafio, meio que ele já resolve isso pra você, porque é ele, basicamente, que vai ditar o que você vai ter que desenhar. E aí pode ser, sei lá, desenhando com 3 cores aleatórias. Te interessa, né? Tem vídeo aqui no canal. Pode ser, sei lá, desenhar vários sketches no qual você está proibido de usar borracha. Pode ser, sei lá, desenhar um objeto que tem na sua casa que você, sei lá, não dá atenção nenhuma. Tipo esse relógio aqui. Eu até que dou atenção pra ele, só que ele tá sem bateria. Ele é meramente decorativo. E assim, o que é legal do desafio? Eu acho que você já não coloca muita expectativa por você saber que tá sendo meio que implantada uma regra que vai dificultar o seu processo. Então, meio que o foco deixa de ser, eu preciso fazer uma coisa boa, eu preciso produzir uma coisa bonita. E passa a ser, eu preciso conseguir cumprir esse desafio. E quando o foco vai sobre essa tentativa de cumprir um objetivo ao invés de chegar em um resultado perfeito, você acaba tendo muito mais liberdade e muito menos pressão nas suas costas. E às vezes é isso que falta pra um artista, pra ele conseguir sair do bloqueio criativo. Eu quero contar um pouco a minha experiência pessoal com o Inktober do ano passado, porque eu também tava, tipo, numa fase que eu estava, me dedicando à faculdade, então eu só vou ficar sem desenhar. Como se fosse uma justificativa, gente. Eu acho que até o contrário, eu estou, nossa, estressada com a faculdade. Eu preciso desenhar pra, não sei, me sentir um pouco melhor. Mas enfim, eu não estava desenhando, só que chegou outubro. E outubro é Inktober. E eu nunca consegui terminar o Inktober na vida. Pra mim era impossível, pra mim quem fazia isso era maluco. Mas eu me prometi, esse ano ia ser diferente. E eu consegui ir do dia 1 ao dia 31 do Inktober pela primeira vez. E como eu falei também, tudo bem, não consegui, eu acho que era, sei lá, a terceira vez que eu estava tentando participar do Inktober, mas vocês não têm noção o quão gratificante foi eu conseguir estabelecer essa meta e ter vencido isso de alguma forma. E sabe o que é engraçado? Eu tinha pegado tanto um costume de eu preciso desenhar alguma coisa todo dia, que desde outubro do ano passado, a frequência que ia surgindo, sei lá, alguma ideia pra desenhar era muito maior. Então eu acho que os desafios, tipo, como o Inktober, no qual ele te obriga a desenhar também para aumentar a sua frequência, pode ser muito útil se o seu caso era parecido com o meu, no qual eu estava sem desenhar. E também eu acho que cumpriu o propósito de não estou com vontade de desenhar, mas eu acho que nesse Inktober chegou num nível que eu preciso desenhar, seja eu com vontade ou não, eu preciso
conseguir terminar pela primeira vez, pelo menos. Então, tentem fazer os desafios, gente. Eles são divertidos e eles podem te ajudar muito. Mas bom, são essas estratégias que eu gosto de aplicar tanto no meu dia a dia ou quando eu percebo que tá vindo um bloqueio criativo por aí. E bom, me conta aí nos comentários se vocês também já tiveram alguma experiência de bloqueio criativo, como vocês lidaram. Me contem um pouco aí, porque eu vou adorar ler. E também, gente, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito, tá? Todo mundo fala, é porque ajuda mesmo. Vocês acreditam na gente? E também, se você quiser se inscrever, porque senão pode ser a última vez que você esteja vendo minha cara. Mas é isso, gente. Até a próxima. Tchau.